Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Apocalipse, capítulo 16, versículos 17 a 21. O tema de hoje é: o sétimo anjo derramou a sua taça. Feito está. Diz assim João: então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu uma grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. A grande cidade se dividiu em 3 partes. Caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Toda a ilha fugiu, os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Que esta palavra seja agora revelada ao seu coração, que você ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. Quem tem ouvidos, disse João, ouça o que o Espírito diz à igreja. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, é verdade, Deus, que nem só de pão vive o homem, mas é da palavra, o pão da vida, que nós vivemos. Por isso, nesta noite, pela fé, a mesa está pronta e pronta para que comamos e bebamos da palavra. Esta palavra é viva, esta palavra é eficaz, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela penetra, ela separa juntas e medulas e vai até aos intentos do coração. Tu conheces, Senhor, cada homem, cada senhora, cada família, cada pessoa que aqui está. Conheces as suas necessidades, conheces os seus anseios. Então o Senhor usa agora o pregador para cuidar, pastoreando da igreja e para responder às questões espirituais da vida de cada um. Em nome de Jesus nós oramos com fé e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo. Glória a Deus. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, vasos de barro é verdade, mas com um tesouro poderoso que é Jesus Cristo. Aqueles que são selo do meu apostolado, aqueles que são cartas escritas pelo Deus vivente. Meus filhinhos, assim eu gosto de me referir à igreja. Estamos estudando o livro do Apocalipse. Já há muitos meses, estamos renovando os estudos, porque entendemos que o livro do Apocalipse, segundo diz a palavra, é o único que, quando lido e absorvido, traz bênção. O único livro que diz isto é o livro do Apocalipse. Apocalipse não é um livro enigmático, não é um livro de interrogações. Ele foi escrito para a igreja dos dias de então até a igreja final, porque a igreja sofria grandes perseguições de Roma, tal qual a igreja hoje sofre perseguições de governos, e Deus mantém a sua palavra mostrando a ira dele, mostrando aquilo que ele chama de pragas, que é uma vingança contra aqueles que são
contra Deus. Então nós vamos trabalhar hoje, mais uma vez, falando sobre a sétima taça. Diz que a sétima taça foi derramada pelo sétimo anjo. Então nós estamos vendo aqui que hoje a revelação nos mostra a conclusão das 7 taças da ira de Deus. Ao longo do tempo, o Senhor foi derramando taças de ira, e hoje, diz o livro do Apocalipse, se concluiu, derramou o sétimo anjo a taça, ou seja, termina aqui. A ira de Deus tem um tempo, e ele mostra através deste anjo que a ira de Deus se manifesta. E diz a palavra do Senhor que veio pelo ar, ou seja, haverá um momento em que toda a atmosfera estará contaminada com a ira de Deus. Diz que então, no versículo 17, saiu uma grande voz do santuário. Grande voz significa a voz de autoridade, a voz soberana de Deus, a voz do único Deus. E disse que esta voz saiu do lado do trono. Então, quando a Bíblia fala em trono, está falando em poder soberano de Deus. Se você vier agora comigo no livro do Apocalipse 4, 1 a 4, diz que depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e nesse um trono estavam 3 pessoas sentadas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não existe na palavra de Deus, em nenhum livro da Bíblia, a expressão Trindade Celestial. Isto é uma criação da igreja romana. A Bíblia diz que João estava tendo essa revelação e que ele viu um trono e diz que estava alguém assentado nesse trono. Significa que ele viu a glória de Jesus, o único e verdadeiro Deus. Então, voltamos ao versículo 17 de Apocalipse. Então derramou o sétimo anjo a taça pelo ar, uma grande voz do santuário ao lado do trono, ou seja, Deus estava se manifestando, e ele disse: feito está. Então o Senhor está dizendo: olha, eu sou sempre a última palavra. Quando ele disse está feito, você se recorda que quando Jesus na cruz morreu, ele disse isto em João 19, 30. Quando Jesus tomou o vinagre, ele disse o que? Está consumado. Então nós já entendemos que a sétima trombeta, o sétimo anjo, a sétima taça, significa o 7 o que, apóstolo? 7 é o número da perfeição, é o número completo da Bíblia Sagrada. Então, a sétima taça significa o complemento de uma série. Teve a primeira taça, a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Então, eram pragas que foram acontecendo ao longo do tempo, até que um momento o Senhor diz lá do trono: está feito, completei a minha tarefa, está consumado. Então, vamos para o versículo 18. Versículo 18 diz: sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, terremotos como nunca. Então o que o Senhor está mostrando? Que fenômenos, sinais acontecerão que mostrarão uma intervenção divina com caráter judicial. Terremotos, trovões, vozes, relâmpagos, ou seja, é o fim dos tempos. O Senhor mostra que quando houver a sétima taça derramada, a obra se completará e chegará o fim dos tempos. Nós acreditamos nisto, que Jesus vai voltar e antes da volta dele haverá o fim dos tempos, onde toda a ira de Deus se completará,
onde todas as taças serão derramadas. Veja o que diz o livro de Daniel, o profeta, no capítulo 12. Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então o Senhor está falando que existirá um tempo de grande angústia, tal qual nunca houve, e que depois desse tempo, então, qual é o tempo tão forte a angústia? Quando Deus completar o derramamento das taças da ira dele. Então, haverá um abalo de proporções inimagináveis. Veja lá você o que diz. Vamos voltar lá em Apocalipse 16, 18. Diz que tem trovões, tem relâmpagos, tem terremoto grande, diz que um terremoto forte, grande. Então você percebe que haverá um tempo de um abalo de proporções inimagináveis sobre a terra. Tudo isso está sendo anunciado, porque tudo isto foi mostrado a João lá na ilha de Patmos. Versículo 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. Quem é a grande cidade? Domingo que vem nós vamos trabalhar sobre esta questão também da Babilônia. Lembrou-se o Senhor da Babilônia. Então, a cidade se dividiu em 3 partes, caíram as cidades e nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia. Então, diz que o cálice do furor da ira de Deus se manifestará também sobre a Babilônia. O que é a Babilônia nos tempos atuais? É Roma. É um sistema ímpio, religioso, que está estabelecido numa cidade chamada Roma, dentro de um concílio de uma cidade chamada Cidade do Vaticano. Então diz que ali há algo que Deus se vingará, porque a Babilônia é a idolatria mais vil que existe sobre a terra. Quem é que promoveu a idolatria mais vil? Foi o sistema romano. Amados, Jesus Cristo foi retirado da igreja romana, foi colocado Maria no lugar de Jesus, e se criaram uma série de doutrinas idólatras contra a Bíblia Sagrada. Então o Senhor está dizendo que Ele vai fazer com que o vinho, o cálice do vinho do furor da sua ira se manifeste na cidade de Roma, na cidade do Vaticano. Então, desde a adoração do imperador, a adoração do anticristo, quem conhece as entranhas, quem lê literatura sobre Roma, sabe que ali é um ninho de todo o espírito maligno. Diz a palavra de Apocalipse, todo espírito maligno está centrado em Roma. Então, desde a adoração do imperador, que passou-se a adorar o culto ocultista a Satanás. Mas apóstolo, é possível? Sim, amado, onde há um ídolo, está Satanás presente. Por trás de uma aparente e cândida imagem de um ídolo, está Satanás, porque Jesus disse que nós não poderíamos nos associar, nós não poderíamos beber o cálice de Deus e o cálice dos demônios. E o que é o cálice dos demônios? A idolatria, por exemplo. Então Roma se esqueceu de Deus, passou a adorar o imperador, passou a adorar Maria, passou a adorar anjos, passou a adorar santos, que a maioria deles não existiram nunca. Só para você entender que o bispo de Roma é Pedro. Olha, Pedro morreu e está no túmulo. A rocha da doutrina de Roma é Pedro. Pedro está no túmulo.
A rocha e a doutrina dos ministérios evangélicos verdadeiros está na pessoa de Jesus. Lá em Jerusalém há um túmulo vazio. Você sabe por quê? Porque ele ressuscitou. O único que morreu, derramou sangue, foi ao túmulo e ressuscitou, foi Jesus Cristo. Então, Jesus é o Senhor. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Fora de mim não há salvação. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Ele não diz: ninguém vai a Maria. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Então, foi preciso, agora há pouco tempo, o novo Papa se insurgir contra o sistema romano da própria igreja e dizer aos cardeais: gente, vocês têm Alzheimer de Deus. Vocês se esqueceram de Deus. Vocês vivem na opulência, vocês vivem na luxúria. Vocês se esqueceram do povo. Vocês se enclausturaram aí dentro desse sistema, dessas paredes do Vaticano. Vocês estão aí como protegidos por muros grandes e o povo aqui fora morrendo. Não é fome de pão e beber água, não, é fome da verdade, amado. É fome da verdade. Roma estará bebendo o cálice do vinho do furor. Significa o quê? A ira de Deus, o juízo de Deus. Depois diz o versículo 20: todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Ou seja, as ilhas dos oceanos desaparecerão. Será como o dilúvio dos dias de Noé, que cobriu a terra toda. Então, só há um reino que não será abalado. Quando a sétima taça for derramada, quando Deus completar o seu julgamento e a sua ira se completar, amados, só há um reino que não será abalado. Hebreus 12, 28 e 29. Com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele não aceita o pecado, ele não aceita a idolatria, ele não aceita ser substituído por Maria. Por isso é que a ira de Deus vai se manifestar poderosamente também sobre a Babilônia. E vou lhe dizer, amado, a natureza recalcitrante de quem não é de Jesus, sabe o que fizeram? Pessoas ímpias, pessoas que servem a Babilônia, banalizaram Deus. Você veja, no nosso próprio país, Deus tem sido banalizado, amado. Você vê aí, ontem eu recebi uma fotografia de um culto, de uma igreja, que tinha umas 500 garrafas d'água. Não havia Bíblia, não havia mensagem, não havia Deus. Era água que vem do rio, não sei o que, água. E o povo bebendo água, e o povo achando que aquela água substitui a fé ou a palavra. Muitos lugares que dizem que são igrejas, na realidade são filhas da meretriz, da Babilônia. Deus não aceita isto, amado. Por isso é que haverá um tempo de derramamento da sétima taça da ira de Deus. Então você veja, como é que se banalizou Deus no nosso país? Sexta-feira da fogueira santa, óleo ungido, né? Luta contra Satanás. Você veja, onde está Jesus no meio desse sistema que banalizou Deus, amado? Amado, Deus é santo, Deus é justo, Deus é poderoso. Ele é amor, Ele é bondade, Ele é misericórdia, mas Ele é imutável, Ele é o juiz. Ele não é mais para ser fustigado ou cuspido. Ele vai voltar em glória para levar a sua igreja. E amado, nós não podemos banalizar Deus. O sistema que está aí religioso banalizou Deus.
É o culto da água, é o culto do sal, é o culto do fogo, Amado, onde está Deus? Isto se banalizou. No passado, no Antigo Testamento, era até proibido de se invocar o nome de Deus em vão. Hoje se troca o nome de Deus por sal, por óleo, por copinho de não sei de quê, porque cajadinho, chavinha. Isso se banalizou Deus. Amado, não permita a sua vida banalizar a Deus. Porque nós usamos esta expressão: olha, Deus é contigo. Olha, se Deus quiser. As pessoas se habituaram a banalizar Deus, amado. Deus é soberano. Deus é justo, Deus é santo. Ele quer uma igreja que celebre o seu nome, um povo que o engrandeça, amado. Não banalize Deus. Não permita que os seus lábios banalizem Deus. Olha o que disse Daniel no capítulo 12, versículo 10. Olha lá. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Está se referindo à igreja de Jesus. Mas os perversos. Quem é perverso? O filho da perdição, o filho do diabo. O perverso procederá como? Perversamente. Nenhum deles entenderá. Significa então que nós temos duas sementes nesta terra: pessoas que serão purificadas, embranquecidas, provadas, e pessoas perversas, que o seu procedimento é perverso e que nenhum deles entenderá. Mas os sábios, diga: eu sou sábio. Os sábios entenderão. Então agora nós temos 20 minutos, porque quando você lê o livro do Apocalipse sem revelação, a sensação que tem é que esta ira, as taças de ira, a vingança de Deus, isto é para o povo de Deus. E se não houver alguém lúcido, com revelação que explique que a ira de Deus não vem contra o povo do Senhor. A ira de Deus é contra os que banalizam Deus e contra aqueles que procedem perversamente, os que não entendem que são os perversos, a semente da perversidade. Então vamos lá pensar juntos. Nesta terra existem dois tipos de sementes de pessoas: os sábios e os perversos. O sábio entende, recebe revelação. O perverso não, ele procede perversamente. Pastor, pode um perverso se tornar sábio? Não. Pode um sábio se tornar perverso? Não. Porque quem é embranquecido e provado é sábio, é porque é filho de Deus, é porque foi predestinado para a salvação, é porque foi eleito desde antes da fundação do mundo. Portanto, esta identidade da sabedoria, da purificação, do embranquecimento e da prova, é Deus que faz. Eu não poderia estar aqui neste púlpito se Deus não me tornasse um homem sábio. Uma mulher sábia, um homem sábio. Se nós não fôssemos purificados e embranquecidos por Ele, nós não teríamos condição de estar na igreja. Essa é a nossa identidade. Mas diz que há pessoas que são perversas, são os filhos da perdição. Diz que o proceder deles é perversamente. Então nós vamos ver onde isto começou. Então vamos lembrar, nesta terra há duas sementes: os filhos de Deus predestinados para a salvação e os filhos do diabo destinados à perdição. Foi Deus que fez esta separação das sementes. E agora vamos mergulhar fundo nesta questão que é tão intrigante e instigante, que todo mundo pensa assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele veio e se deu por todos. Quem o quiser muito bem, quem não quiser, vire-lhe as costas. Esta é a ideia que as pessoas têm. Então, para justificar isto, se criou uma doutrina que não está na Bíblia, chamada doutrina do livre-arbítrio. O homem é que escolhe, o homem é que decide. Então fizeram um homem grande e um deusinho pequenininho.
Quando a Bíblia diz que o homem não tem coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Jesus diz: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Então, onde começou essa separação da semente? Vamos lá no livro de Gênesis. Agora temos vários versículos para correr. O Senhor falando a serpente, que foi uma manifestação de Satanás, uma incorporação satânica numa serpente. Diz: eu porei inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Porém inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então o Senhor está mostrando que existem duas descendências e duas sementes. Ele se dirigiu à serpente e disse: olha, eu vou botar inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher. Significa que existem pessoas nesta terra que são descendentes do diabo, desde lá do livro de Gênesis, são semente do diabo. E existem pessoas que são semente da salvação. Vamos ver agora a continuidade do estudo. Gênesis 4, 3 a 5. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Por que Deus não recebeu a oferta de Caim? Porque em 1 João 3,12 o Senhor diz: não segundo Caim, porque era do maligno, e assassinou o seu irmão. Quer dizer que então, no ventre de Eva, nasce um filho da salvação, Abel, e nasce um filho da perdição, Caim. Então Paulo identificou isto quando ele escreveu a Roma e disse: da mesma massa. Essa palavra no original, massa, da mesma massa, na versão King James Version da Bíblia diz: from the same womb, do mesmo ventre. Que ventre é este? Que massa é essa? Eva. Então Eva teve Abel, semente da salvação, e teve Caim, semente da perdição. Caim é o perverso. O perverso procede o quê? Perversamente. Por isso é que ele matou o irmão. Ele não matou o irmão e ficou mal. Ele matou o irmão porque ela era do maligno, semente da perdição. Então, vamos continuar. Gênesis 9, 25 a 27. Disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos dos seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé e habita nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Agora vamos ver aqui que os filhos de Noé estão representados aqui pelas duas sementes. Sem são os semitas, os judeus. Jafé são os jafetitas, são os predestinados, gentios predestinados à salvação, que têm o direito de habitar na tenda de Sem, ou seja, tem a mesma bênção que tem os judeus. E quem é Canaã ou Cão? É o filho da perdição, aquele filho que quando viu o pai nu e embriagado dentro de uma tenda, em vez de o cobrir, botou a boca no trombone e disse: o meu pai está bêbado e nu. Então o Senhor disse: você é Cão, você será servo de Sem e de Jafé. Então, Sem os semitas, Jafé os gentios, filhos perversos. Eram maus, eram grandes pecadores contra o Senhor. Quem eram os homens de Sodoma? Você sabe esta palavra sodomia? Eram pessoas que usavam a sua vida sexual contrária à natureza,
que hoje se chamam muitos nomes que estão aí na praça, que se referem às pessoas cuja conduta sexual é contrária ao que Deus criou. São homens maus e pecadores, são filhos da perdição. Vamos continuar, 18:23. E aproximando-se ele disse: destruirás o justo com o ímpio? Então, quando Deus diz a Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão lembra e diz a Deus: Senhor, lá tem justos e lá tem ímpios, lá tem os embranquecidos, os filhos da salvação, e tem misturado os filhos da perdição, os chamados ímpios. Pode um ímpio se tornar justo? Não. Pode um justo se tornar ímpio? Não. Deus fez a ovelha, Deus fez o cabrito, Deus fez o trigo, Deus fez o joio. Trigo não é joio, joio não é trigo, cabrito não é ovelha, ovelha não é cabrito. É verdade que o lobo, que é outra expressão dos filhos da perdição, chamados os lobos. O lobo não é da salvação, a ovelha é da salvação. O lobo pode até vestir pele de ovelha, mas lá dentro está um lobo. Eu conheço lobos que têm atitudes de ovelha. O indivíduo é perverso, o indivíduo é mau, mas ele faz caridade, né? Tem uma atitude, é perverso, mas tem atitudes de ovelha, mas não é ovelha. Assim como você conhece ovelhas que têm atitudes de lobo, mas no entanto não é lobo, não são lobos, são ovelhas. Há um dia em que Deus acerta a vida da pessoa. Às vezes tem pessoas aí fora que não sabem que são ovelhas, estão fumando maconha, cheirando cocaína, se prostituindo, injetando, contribuindo para a desgraça da sociedade. Mas no meio desse povo, Deus tem povo dele. Por isso é que nós temos que pregar o evangelho, porque ninguém tem uma placa dizendo é para a salvação. Nós não sabemos quais são as sementes. Pastor, e como é que se identifica uma pessoa que é semente da salvação e os que não são semente de salvação? Pela resposta que ele dá à palavra. Se ele aceita a palavra, é da salvação. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vós não credes porque não sois minhas ovelhas. Essa que a reação perante a palavra mostra se a pessoa é ovelha para a salvação ou é lobo ou cabrito para a perdição. Você sabe que às vezes eu estou aqui pregando, como eu sou um pregador muito instigante e eu falo as verdades, tem gente que bate o pé, se levanta e vai embora, porque a ovelha, ela ouve e recebe. A ovelha é humilde, o lobo não, o lobo é atrevido. O cabrito dá 50 pulos ali na porta e nunca mais vem, porque não foi feito para a salvação. A ovelha foi feita para a salvação. A ovelha foi feita para ser pastoreada. A ovelha foi feita para viver em rebanho. O lobo não gosta, o cabrito pula do rebanho. A ovelha não, a ovelha é humilde, ela está no rebanho. Deus a colocou no rebanho. Então ele disse: você vai destruir o justo com o ímpio, quer dizer que existem justos e existem ímpios. Vamos continuar, 22:18. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Quer dizer que os abençoados, a semente da salvação, são os que obedecem à voz de Deus. Deus não te trouxe aqui por um acaso. Deus não te colocou diante desse televisor, desse satélite, dessa internet por um acaso. É que se você está dando ouvidos à voz de Deus, você tem ouvido de ovelha, tem tímpano ovelino. Você foi criado por Deus para obedecer à voz dele. Obedecer à voz dele. Isaías 49:1. Ouvi-me, ó terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, e desde o ventre da minha mãe fez menção ao meu nome. Ele me chamou desde o meu nascimento. Quer dizer que nós, ovelhas de Jesus, quando estávamos no ventre das nossas mãezinhas, já éramos semente da salvação. Quando nós nascemos ovelhas, só que não sabíamos.
Isaías disse: por um pouco de tempo, misericórdia. Olha, eu aqui pessoas que têm história. Idolatria, passaram pelo vale da sombra da morte, até que por serem ovelhas, um dia Deus disse: basta. E Ele atrai a sua casa. Quem te atraiu à casa de Deus foi o próprio Deus, porque você é ovelha, você foi predestinado à salvação. No ventre, desde o teu nascimento, desde o ventre da tua mãe, Deus já sabia que você ia nascer uma ovelha. 1 João 3,10: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quer dizer que há pessoas filhos de Deus, embranquecidos, provados, sábios, salvos para sempre, e existem os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Quer dizer que se uma pessoa é um lobo que tem uma pele de ovelha, e ele não consegue amar o irmão da igreja, na realidade é lobo. Ele está apenas numa pele de ovelha. Agora, como é que se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo? A forma como respondem à palavra. Amado, não existe erro. Quando você começa a falar a alguém dando o seu testemunho, a pessoa diz: eu não quero saber disso. Pode acreditar, amado, 99% de certeza, não é da salvação. Agora, quando você chega junto de uma pessoa e diz: Deus fez algo na minha vida, e a pessoa diz: me fala, conta o teu testemunho. Ali estamos esperando 99% de certeza que ela é ovelha. Porque as pessoas que não aceitam a Bíblia, diz a palavra, foram tropeço. A Bíblia é tropeço para a vida delas. Atos 13:48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E os que não haviam sido destinados para a vida eterna não creram, porque são joio, porque são cabritos, porque são lobos. Quer dizer que havia um pregador pregando e disse que os gentios ficaram regozijando, glorificaram a palavra, mas só creram os que haviam sido destinados para a vida eterna. Eu vou dizer uma coisa, meu amado, eu dou graças a Deus pela minha vida e pela sua vida, porque nós fomos destinados para a vida eterna. Somos de Jesus, sempre fomos de Jesus. João 17:9. É por eles que eu rogo, eu não rogo pelo mundo. Está vendo que o mundo tem várias interpretações do original grego? É por eles que eu rogo, eu não rogo pelo mundo. Que mundo é que ele disse que não roga? O mundo aion, o mundo da perdição. Mas eu rogo por aqueles que me deste, porque são teus, são do mundo ocumene, o mundo da salvação. João 17:12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protegi-os. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Então, só os filhos da perdição se perdem, são filhos da perdição. Neste caso, quem era? Quem é que estava lá sentado à mesa com Jesus na Páscoa? Quem era? Judas. E quando Jesus disse: um de vocês vai me trair, aquele que colocar o pão dentro do vinho, e lá estava ele e colocou. Pastor, mas não poderia ter sido Pedro? Não, Deus não colocaria um filho de Deus para traí-lo. Ele colocou um filho do diabo para traí-lo. Judas era do diabo. Sabe como é que ele morreu? Diz que ele foi para o devido lugar que lhe pertencia. Ele se enforcou, ele se suicidou. O filho de Deus não se suicida, amado. Pode até ter pensamentos maus,
Pode ter até um certo momento da sua vida, a pessoa está aí, desesperada, angustiada, vem ali um pensamento, dá um tiro na cabeça, salta da ponte, faça alguma coisa, larga a família, injete cocaína, cheire. Isso pode ser uma tentação, mas quem pratica esse tipo de vida são os filhos do diabo. O filho de Deus não pode se suicidar. O suicida não entra no reino dos céus. Nem suicida, nem matricida, nem parricida, nem homicida não entram no reino dos céus. Pastor, mas já houve dias que o negócio foi duro na minha vida. Eu sei, amado, porque também vêm pensamentos à minha cabeça. Mas quem é de Deus, diz que Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Pastor, mas a tentação é grande. Mas juntamente com a tentação, Deus dá o escape. Porque não há tentação que não seja humana. Então isso é maravilhoso, ver como é que Deus tem o controle sobre a vida do crente. 1 de Pedro 2, 8. Aquela palavra que eu venho trazendo, hein, desde o início. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra. E quem tropeça na palavra é desobediente. Mas por que tropeça na palavra e desobedece? Porque foi posto para isso. Pastor, e as ovelhas? Nós fomos postos para obedecer. Também nós estamos aqui já quase 2 horas. Você está aí tranquilo, feliz. Ninguém está olhando para o relógio. Ninguém está com o WhatsApp na mão. Ninguém está com o iPhone mandando mensagem para Curitiba e tal. Todo mundo aqui tranquilo. Todo mundo aqui tranquilo. Você sabe por quê? Porque você é ovelha. A ovelha não se mete em confusão. A ovelha não esgaça o tecido da sociedade. A ovelha não é a favor nem contra. A ovelha é do lado de Deus. Eles foram postos para tropeço. 1 de Pedro 2,14. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Então, quando você vê uma pessoa com os olhos cheios de adultério, insaciável no pecado, ora cheira, ora fuma, ora se prostitui, engodando almas inconstantes, coração exercitado com avareza, filhos malditos. Você vê que tem um perfil de quem é de Deus e quem não é de Deus. Outro dia, eu fiquei surpreso, andaram distribuindo aí no WhatsApp umas imagenzinhas, puseram lá dentro figuras de pastores e disseram, essa gente aqui é do mal, eles fazem isso, fazem aquilo. E aí alguém me mandou e disse, graças a Deus que o meu apóstolo não está metido nisso. Amado, eu preferia morrer se eu fosse motivo de escândalo para alguma coisa. Era melhor. Deus me livre ser motivo de escândalo para alguma coisa na obra de Deus. Eu tenho cuidado, eu sei que eu prego e eu não posso ser desqualificado com aquilo que eu prego. Então, diz que há pessoas que têm os olhos cheios de adultério. Quem é esta gente aqui? Filhos da perdição. Romanos 9, 20 a 24. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa? Está vendo o que eu disse? Esta massa é o ventre de Eva, para do mesmo barro fazer um para a honra, Abel, e um para a desonra, Caim. Versículo 22, que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira, viu a ira lá do livro do Apocalipse, dando a conhecer o seu poder, suportou com longanimidade os vasos de ira. Os vasos de ira foram preparados para quê? Para a perdição, a fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória em vasos de, diga misericórdia, em vasos de, você é um vaso de misericórdia, e Ele para a glória dEle preparou você de antemão. Portanto,
Os predestinados são predestino, ou seja, desde antes da fundação do mundo, já tínhamos sido selados. Nosso espírito foi criado para a salvação. E os que se perdem são destinados, enquanto os da salvação vieram desde antes da fundação do mundo, os da perdição começaram com quem? Com Caim. E é isso, você é um estudioso da Bíblia, como eu sou, e gosto, e amo, sou apaixonado pela Bíblia. Você vai perceber que quando, depois que Deus executou a sentença e disse: Cão, Canaã, você será servo de Sem e de Jafé, depois você vai ver ali uma linha de descendência. Fala em amorreus, saduceus, heteus, jebuseus. Quem é esta gente? A semente da perdição. São pessoas que não têm alma vivente, não têm um espírito para a salvação. Deus olha para elas como se fosse um ser inanimado. Agora, como é que Deus olha para nós? Ele olha como a minha amada igreja, os meus escolhidos, os meus eleitos, as pedras que vivem, aqueles que têm a imagem e semelhança do Senhor, aqueles que estando mortos, Deus deu vida. Minha igreja, minha amada, minha noiva, olha como é que é diferente o amor de Deus para com os da salvação. Salmo 58, 3. Desviam-se os ímpios desde a sua... Enquanto os salvos são desde o ventre, desde a concepção, também quem é ímpio já se desvia desde a concepção. Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Você vê qual é a diferença entre um filho de Deus e um filho do diabo? O filho de Deus nasce da igreja. Hoje de manhã consagramos aqui vários bebês. Vieram à igreja bebês, foram consagrados, daqui a pouco estão no berçário, depois estão na escolinha, depois vão para a escola dominical, depois vão para os adolescentes, depois vêm para os jovens, e quando chegam a 20 anos, 22 anos, vêm para a igreja mãe. E como é que é o ímpio? O ímpio, desde a sua concepção, já se desvia. Ele nasce, se desencaminha e vive proferindo mentiras. Por que que o ímpio é mentiroso? Porque o pai da mentira é o pai dele, é Satanás. Você vê um garoto ímpio, amado. Nós já tivemos aqui na igreja experiências. Tínhamos 2 irmãozinhos que eram ímpios, estavam aqui na escola dominical. Eles traziam um garfo de casa e abriam os dentes e tentavam enfiar nos olhos das crianças da escola dominical. Sabe onde é que estão esses 2 irmãos? Estão presos, porque era o semente da perdição. Agora você vê, quem faz esta caminhada, berçário, escolinha, adolescente, você vê os nossos filhos criados na igreja, amado, não proferem mentiras, não se desencaminham, vão na escola, quando eles oferecem maconha, os nossos filhos dizem: olha só, isso aí é do diabo, meu amado. Eu não tenho que fumar maconha, não tenho que ter sexo com 12, 13 anos, não tenho que já andar na balada, na rave. Eu tenho em casa um menino de 14 anos e uma menina de 16 anos, amado, puros, virgens, puros. E a escola, amado, não tem bons exemplos, não. Meus filhos já foram a festinha de amigos, onde havia crianças com 13 anos já entraram em coma alcoólico. Pai que paga maconha para o filho chinchar na festinha, diz: meu filho, está aqui maconha, cheiro, fume, mostra às outras pessoas que você é homem, macho, fumando porque o pai paga, amado, cheirando, fumando crack, porque o pai paga pedra de crack. Amado, desviam-se os ímpios desde a sua concepção. O salvo, ele não quer problemas na vida, ele se afasta dos problemas. Ele não pisa o sangue da aliança, ele não ultraja o Espírito da graça, ele não profana o sangue da aliança, ele não troca a igreja pelo mundo, ele é firme, ele é fiel, ele é consciente, ele é lúcido na obra de Deus. Isso é maravilhoso. Agora o ímpio, amado, de vez em quando vem ímpios das igrejas. Todas as igrejas recebem ímpios no meio das ovelhas, amado.
E eu às vezes percebo aqui do altar, porque eu sou um pastor vigilante. O indivíduo está na igreja e fica olhando a moça do lado e seca a outra do outro lado e vai dizer: ai Jesus, que obra maravilhosa. Enquanto o povo está aí chorando e glorificando a Deus, o ímpio está secando, olha uma, olha outra. Ai Deus, esta igreja só tem gente boa, obras grandes e poderosas. Porque o foco dele é o diabo, é a carne. Ele não veio para se santificar, não veio para se submeter a Deus, ele veio para fazer a sua festa e o seu carnaval. Só que no nosso meio não cola. Nós somos 15 mil membros nesta comunidade, amado, 15 mil membros. Ouça, apesar de você estar aqui com 1000 e poucas pessoas, deixa eu te falar uma coisa: não existe nenhuma igreja na zona oeste à noite juntando este grupo de pessoas. Não existe. As igrejas estão fechadas. Tem um monte de gente aí covarde, não acredita em Deus, não acredita na proteção dos anjos, e fogem e ficam em casa vendo o Faustão, em vez de louvarem ao seu Deus. Isso são ovelhas com atitudes de lobo. Agora a ovelha tem que ter atitudes de quê? De ovelha. A ovelha é fiel. A ovelha é comprometida. A ovelha chama a si a responsabilidade do reino. A ovelha não diz: aquele irmão não é dizimista, eu também não vou ser. Não diz: eu vou ser, se o irmão não quiser, eu quero. Eu quero ser fiel ao meu Deus. Isto é ovelha de Jesus. Bom, eu termino com o Salmo 22:10. Eu tinha muito mais para vos falar, mas eu sei que alguns não podem suportar até por causa da hora, já está com fome, né? Salmo 22:10. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Esta é a semente da salvação. Eu me entreguei desde o nascimento. Desde o ventre da minha mãe. Quer dizer que essa é a concepção e a lucidez de uma pessoa que é salva. Ela não é salva porque um dia chegou a uma igreja. Ela é salva porque já desde o ventre da mãe, o Senhor já era o seu Deus. Desde o nascimento. Você vê aqui, é maravilhoso ver quando nós consagramos crianças de Deus, amado. Família feliz, choram aqui. Esta manhã veio um casal consagrar aqui uma bebê. Subiram aqui no altar para tirar foto. E a senhora me disse: apóstolo, eu estava separada do meu marido, já tínhamos nos separado, divorciado, mas entramos aqui na igreja, graças a Deus, conhecemos Jesus Cristo, restauramos o casamento, estamos trazendo a nossa filha para consagrar a Deus. Essa criança, desde o ventre da mãe, já era de Jesus. Foi entregue a Deus pelos pais aqui, porque elas são de Jesus. São pessoas salvas, são pessoas... Claro que em algum momento um deles teve um comportamento equivocado, mas logo se arrependeu, voltou, porque a ovelha não procede como o filho do diabo procede. O filho do diabo tem prazer no pecado. O filho de Deus não, tem ojeriza de pecado. O filho de Deus não é a favor de erro. O filho de Deus não pode concordar com o que se fez no nosso país, meu amado. Não pode concordar. O Filho de Deus é focado na verdade. Quando você conhece a verdade te liberta. Então a minha palavra final é: graças a Deus, porque desde o nascimento sempre fomos de Jesus, desde o ventre da nossa mãe, Jesus Cristo já era o nosso Senhor. Nascemos, talvez cada um tenha uma história, por um pouco de tempo andamos por aí, eu estive na igreja católica, você veio de outros lugares, mas como éramos ovelhas, estamos aqui, não poderíamos estar no mundo. O nosso lugar é na casa do Pai. Seja fiel sempre àquele que te chamou desde antes da fundação do mundo. Curvemos as nossas cabeças humildemente diante do Pai. Senhor Jesus, estamos aqui curvados, reconhecemos a Tua soberania, cremos no que a Tua palavra nos ensinou, que essas taças da ira de Deus virão sobre a Babilônia, o ímpio, aqueles que procedem perversamente,
mas sobre a tua igreja virá o teu favor, a tua glória, o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia, nos seguirão todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre, porque Ele é o meu pastor, e nada me faltará. Diga isso: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Amém, igreja? Amém, igreja. Vamos dar um lindo aplauso. Glória a Deus, glória a Deus. Olha, receba aí uma semana abençoadíssima. Qual é o de vocês hoje? É o bispo nacional? Vamos lá, vamos ficar de pé. Nosso bispo vai dar a bênção final. Você está feliz? Os anjos estão sobre a tua vida, amado. Não temas nada dessa terra, Deus é contigo. Força! Graças a Deus, estendam suas mãos para o altar. Deus Todo-Poderoso, Deus amado e bendito, obrigado, Senhor, por este privilégio de estarmos na Tua casa este dia inteiro, nos deleitando, Senhor, da Tua palavra, ó Deus, aprendendo os Teus ditos, crescendo na graça e no conhecimento. Obrigado porque esta obra é perfeita, foi escrita por Ti desde antes da fundação do mundo, e hoje está se consumando em nossas vidas. Ó Deus, declaramos, Pai, assim como é declarada e decretada a nossa vitória, nós já profetizamos uma semana maravilhosa. Ó Deus, recebemos o melhor de Deus, cremos que as janelas dos céus estarão sempre abertas, a derramar bênçãos sem medidas, e tudo aquilo que o Senhor semeou nas nossas vidas, no nosso coração, há de se cumprir. Cremos e esperamos o Teu melhor, Pai. E agora nos despedimos crendo, Senhor, que os Teus anjos poderosos estarão ministrando em nosso favor, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal, Pai. Que a Tua graça, a paz, a misericórdia, o amor e as doces consolações do Teu Espírito sejam hoje e para todo sempre na vida dos eleitos de Deus. E os predestinados que creem e recebem, digam amém e amém. Uma semana maravilhosa em nome de Jesus.